Mais um vídeo sobre livro da Colleen Hoover aqui no canal. Já tá na descrição do vídeo alguns que eu já li dela, que eu gravei vídeo e tudo mais. O que eu vou falar hoje é esse aqui, Todas as Suas Imperfeições, publicado pela Galera Record no ano de 2018. Um livro de 308 páginas, e eu vou fazer o que eu costumo fazer mesmo, as minhas resenhas de livros. Eu vou introduzir a história para quem se interessar, tudo mais, blá blá, e depois no final eu vou dar minha opinião, e depois eu vou falar minha opinião com spoilers para quem já leu. Então, se você ainda não leu, quando chegar na parte do spoiler, eu vou avisar para você ficar despreocupado. E a história, basicamente, é de um casal que se conheceu num momento bem triste da vida deles. A Queen e o Graham. A Queen era noiva de um cara todo ricão, blá blá blá. Ethan, iam se casar, acho que daqui a um mês. E aí ela tinha feito uma viagem e resolveu chegar de surpresa para agradar o noivo. Isso que ela chega no apartamento do rapaz, ela vê um homem, como ela mesma disse, bonitão, bem apessoado, tudo mais, andando furioso na porta do apartamento dele, do noivo. E aí ela chegou, se aproximou, ele todo desconfortável, ela perguntou o que estava acontecendo, e aí ele falou para ela: o que está acontecendo é que o seu noivo, nesse exato momento, está nos traindo com a minha namorada. E aí eles ficam meio que em choque, depois ela escuta barulhos vindo do apartamento deles, e realmente ela percebe que tá acontecendo alguma coisa inapropriada lá dentro, e aí ela fica triste, os dois sentam no chão na porta do apartamento, aí começam a conversar, eles não choraram, tecnicamente, mas eles ficaram bem tristes, remoendo um pouco as mágoas, até o momento em que chega a comida que os traidores tinham pedido. E aí achei essa parte bem engraçada, que o Graham pega a comida que seria para eles e resolve ele e a Queen sentar no chão e comer, deixando eles com fome. Aí o Graham pagou, tudo mais, blá blá. E aí vieram os biscoitos da sorte, que é a frase que meio que manda nesse livro, que é a frase da Queen. Se você iluminar apenas as suas imperfeições, todas as suas qualidades ficarão na sombra. E esse é um livro legal de você começar a ler sem ler sinopse, sem saber de nada, então eu não vou poder falar muito nisso. Só o que eu posso dizer é que a história transita entre antes e depois. Antes é nesse período em que eles descobrem as traições, ficam tristes e se aproximam. Depois eles já são casados há 8 anos e o relacionamento está numa crise muito séria, muito feia e muito triste. E fica nesse vai e vem, vai e vem. Tudo que eu posso falar da história é isso, que é uma leitura que vale a pena, dependendo da sua fase da vida você vai sensibilizar e vai chorar muito. Como eu não estou passando por nenhuma dessas coisas, então nesse momento a história não conversou comigo assim. Tanto é que eu dei 3 estrelas e não favoritei esse livro da Colleen porque eu achei ele muito dramático, dramalhão mexicano, blá blá blá. Pelo jeito que ela construiu a história desses personagens, eu não achei que era necessário todo aquele dramalhão. Eu penso que era um problema que, se eles tivessem sentado e conversado já desde o início, tudo teria sido resolvido. Mas por enquanto eu só posso falar isso porque aí acaba sendo um spoiler e estraga um pouco a experiência de leitura de vocês. Então agora eu vou entrar já na parte de spoilers, porque a minha opinião já foi passada aqui, eu dei as 3 estrelas, como eu já mencionei. Então agora, se você já leu, continue comigo até o final. E quando for deixar comentários com spoilers, faz o que a galera geralmente coloca o título escrito spoiler, aí coloca um monte de ponto para o comentário não ficar em evidência, porque quem não leu pode ler sem querer e estragar um pouco a experiência. Então vamos lá, a parte com spoilers. Por que eu não gostei muito desse livro da Colleen? Por que ele não conversou comigo do jeito que deveria? Porque o problema do casal era a infertilidade da Queen. Eles tentaram, gastaram um dinheirão com fertilizações in vitro, muito dinheiro mesmo, com remédios, terapias, hipotecar a casa, só que infelizmente eles não conseguiram ter o filho. Só que o que eu achei que ficou muito ruim nessa história é que ela queria ter o filho para agradar ele, e ele queria ter o filho para agradar ela. E aí ficou essa lacuna, esses 8 anos de relacionamento em crise, porque ela se sentia incapaz de dar um filho para ele e ele se sentia triste porque ele não conseguia realizar o sonho dela. Então, se desde um primeiro momento eles tivessem sentado e conversado,
perguntado um pro outro, olha, ter um filho é realmente importante para você? Sendo que a mãe da Queen não dava a mínima importância para ela nem para a irmã também que não queria ter filho acabou engravidando, e aí a Queen ficou se sentindo muito incapaz nesse ponto, assim, da autoestima baixa, por se sentir incapaz e tudo. Eu entendo, eu super entendo a Queen, eu fiquei também, nessas partes eu fiquei triste, eu fiquei chocada, eu fiquei para baixo, só que em relação ao casamento, eu não entendi, porque o Graham é o príncipe, o que todas as mulheres praticamente querem no homem, uma pessoa compreensiva, que conversa, se mantém aberto a conversar, a trocar opiniões, sugestões. Ele sempre deixou isso escancarado para ela, tipo, o meu coração é seu, a minha vida é sua, vamos conversar e tudo mais. E ainda assim ela ficou remoendo aquilo, guardando aquilo pra ela. Algumas coisas ela conversava só com a irmã, mas o casamento era ele e ela. Então ela tinha que chegar nele e conversar também. Se ele fosse um cara idiota, igual em outros livros da Colleen, a gente presenciou bastantes personagens homens ridiculamente estúpidos, beleza, só que não é esse o caso. Então eu percebi que a Colleen quis dar uma dramatizada a mais nessa história para chegar na lição. A lição realmente é importante, que tem muito a ver com essa frase do biscoito, que depois, só no final que a gente vai entender o que ela quer dizer. Que eles focaram tanto no fato de não poderem ter filhos, que da infertilidade, que esqueceram que eles teriam todas as outras possibilidades de serem felizes de fato. Essa é a grande lição do livro, na minha percepção. Eu achei genial o que a Colleen fez, embora eu não tenha concordado com tanto dramalhão, tanta coisa, por isso que eu dei 3 estrelas, mas a história é realmente importante e tocante. E você, o que você achou desse livro, da história? Deixa aqui nos comentários que eu vou adorar ler. Lembrando, se for fazer spoiler, faça aquilo que eu sugeri. Digite spoiler e aperte um monte de ponto para o comentário ficar bem lá embaixo para quem não leu ainda, não estragar a experiência. Se gostou, deixa o like e eu espero você aqui no próximo vídeo. Um forte abraço, um beijo, fiquem com Deus e até mais. Tchau!